Eu sou Jackson Branco, aluno do primeiro período de agronomia do Instituto Federal de Rondônia, IFRO Campus Ariquemes, e vou falar um pouco sobre o elemento químico oxigênio, que pertence ao grupo 16, família 6A da tabela periódica, de não metais e semimetais, e são conhecidos também como calcogênios. O elemento oxigênio ele é considerado o elemento da vida, visto que ele é responsável pelo nosso processo de respiração. Ele é disponibilizado na natureza através do processo de fotossíntese realizado pelas plantas, que utilizam o gás carbônico que está disponível na atmosfera e o sintetizam em CO2 para nós, animais aeróbicos, utilizá-lo. O oxigênio é muito importante na química inorgânica, visto que reage com quase todos os metais, exceto o ouro e a platina. Ele se difere dos demais elementos de seu grupo pelo fato de ser o menor em distribuição eletrônica e o de maior eletronegatividade. E os maiores responsáveis pela produção de oxigênio são os fitoplânctons, que são micro-organismos que vivem em ambientes aquáticos e realizam o processo de fotossíntese. E pelo fato de eles não possuírem mitocôndria, eles não realizam o processo de respiração celular. Então, todo o gás oxigênio que eles produzem fica disponível na natureza. O oxigênio ele também é muito importante na agricultura, visto que é essencial na manutenção da vida das plantas. Um exemplo bem prático do uso desse elemento na agricultura é quando o produtor rural realiza o processo de descompactação do solo, realizando assim a aeração do solo, de um solo provavelmente já degradado, e com a ocorrência de chuva, o H2O ele vai permear esse solo, criando pequenos valos por onde logo em seguida vai passar o gás oxigênio em um processo chamado de oxigenação do solo, e esse processo ele afeta diretamente na melhoria de fatores como temperatura do solo, profundidade e umidade do solo, e auxilia também no crescimento radicular das. Olá, meu nome é Vinícius, sou estudante do primeiro período de agronomia do Instituto Federal de Rondônia, Campus Ariquemes. Hoje eu vou falar sobre o enxofre. O elemento está classificado na tabela periódica com o símbolo S, com o número atômico 16 e massa atômica 32. O enxofre é um elemento essencial para todos os organismos vivos, sendo constituinte de importantes aminoácidos. Ele é utilizado como fertilizantes, inseticidas, remédios laxantes, palito de fósforo, além de fazer parte da pólvora. E ele é absorvido pelas plantas através do sulfato, do íon sulfato. O enxofre contido na atmosfera é uma das maiores fontes desse nutriente. No solo podemos encontrar ele na forma orgânica e inorgânica. Na inorgânica como sais de sulfatos, sulfetos e nos minérios. E nas encostas dos vulcões podemos encontrar eles na forma original. As transformações do enxofre no solo são controladas por processos bióticos. Esses são a mineralização dele, a imobilização, a oxidorredução e a assimilação dele pelas plantas. Os processos abióticos são a dissorção, a precipitação e a dissolução do enxofre inorgânico. O enxofre na solução do solo pode ser dissolvido aos coloides inorgânicos do solo. A prática da calagem e a aplicação de fosfatos solúveis podem proporcionar a diminuição da dissorção do sulfato, aumentando a disponibilidade desse íon no solo, assim sendo absorvido pelas plantas. O enxofre é absorvido pelas plantas na forma de sulfato, que é altamente sujeito a perdas pela lixiviação. Os solos argilosos com altos teores de óxido de ferro apresentam uma grande capacidade de absorção do sulfato, o que diminui a circulação dele no perfil do solo. Já nos solos arenosos, a movimentação dele é maior e isso pode ser causada a perda por percolação. E já que é arenoso, ele vai ter menos matéria orgânica e com isso menos o sulfato, que é o enxofre. As percas do enxofre no solo podem ser dadas por causa das queimadas, pela lixiviação do solo, pela erosão e também pela exportação pelas culturas, que as culturas vão puxar muito o enxofre, que em média
as culturas principais, elas pegam em média 30 a 35 kg de enxofre por hectare. No solo, 90% do enxofre é encontrado na forma orgânica, porém a grande maioria dos solos podemos encontrar deficiência, por exemplo, os solos com pouca matéria orgânica. O enxofre desempenha um papel muito importante nas plantas, pois faz parte da criação dos aminoácidos, da formação deles. Assim, faz parte de cada proteína da planta, além também de estar ligado no processo da metabolização da fotossíntese, pois está ligado na coenzima chamado ferrodoxina da planta, e também fazendo parte da FBN, da fixação biológica do nitrogênio na planta. Essencial para as plantas está na família dos macronutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio e o cálcio. A falta do enxofre nas plantas pode causar a clorose, a deficiência da cor nas folhas, o enrolamento das margens dela, folhas menores, diminuição da floração das folhas e vários outros fatores. E isso essas manifestações podem causar a queda da produção da sua planta. Com a deficiência do enxofre no solo, temos vários fertilizantes que podem ajudar, como pode ser também o aplicado no solo ou o foliar. Temos o sulfato de amônio, que contém 24%, o superfosfato simples, que tem 12%, o sulfato de potássio, que tem 18%, e o enxofre elementar, que daí é 100%. Como exemplo, eu tenho aqui o sulfato de amônio. O sulfato de amônio é esse granulado que contém 24% de enxofre. Agora, falando na parte da pecuária, o enxofre também é essencial para os animais. A falta dele pode prejudicar o ganho de peso do animal, assim prejudicando o produtor. Olá, meu nome é Maria Isabel e eu vim falar sobre o selênio. O selênio é um elemento químico da tabela periódica com símbolo S maiúsculo e minúsculo, número atômico 34 e massa atômica de 78. Em condições normais de temperatura e pressão, o selênio encontra-se em estado sólido. Ele é um não metal do grupo dos calcogênios na classificação periódica. O teor de selênio no solo varia de 0,1 a 500 mg por quilo. E suas principais formas no solo são de selenito, predominante em solos com pH abaixo de 7, selenato, em solos alcalinos e bem drenados, e selenetos, que são formas reduzidas e não disponíveis pelas plantas, mas que permanecem em solos com alto teor de compostos orgânicos. O selenito e o selenato são as principais formas absorvidas pelas plantas, sendo a absorção da primeira passiva e da segunda dependendo do gasto de energia da planta. O selenato é predominantemente translocado dentro da planta, enquanto o selenito é previamente transformado em selenato ou em composto orgânico. O teor de selênio no alimento está diretamente relacionado aos seus solos agrícolas. Em geral, teores abaixo de 0,1 mg por quilo em forragens e de 0,05 mg por quilo em grãos de cereais denominados deficientes. A deficiência do selênio nos solos pode ser corrigida por meio de adubação de plantio, adicionando-se de 5 a 15 gramas de selênio tonelada de fertilizante NPK, ou pela adubação foliar ou aplicação na semente de dose de 10 gramas de selênio por hectare. No Brasil, não há uma evidência conclusiva de que solos com teores de selênio considerados deficientes. Entretanto, a legislação brasileira de fertilizantes não considera ele como fertilizante. Olá, meu nome é Lucas e eu vou falar sobre o elemento telúrio. Telúrio é um elemento químico e possui um símbolo T maiúsculo e E minúsculo. Ele possui seu número atômico de 52 e sua massa de 127,6. Ele é considerado semimetal e pertence ao grupo 6A, os calcogênios. O telúrio é um elemento considerado relativamente raro, pois ele é encontrado na costa terrestre cerca de aproximadamente 1 grama para cada 1.000 toneladas de solo. E ele é encontrado na natureza sob formas de ouro, cobre e enxofre. E após ser purificado, ele apresenta um brilho natural e uma coloração cinza prateada.
Sua utilização. O telúrio ele é utilizado em dispositivos termoelétricos. Ele também é acionado em ligas ferrosas para melhorar suas propriedades metálicas. E ele também pode ser adicionado junto ao chumbo e ao cobre e aplicado a trabalhos de soldadura de equipamentos químicos. Ele também pode ser adicionado à borracha para melhorar sua durabilidade e a sua resistência ao tempo e ao calor. Ele também é utilizado em dispositivos termoelétricos e também é adicionado na gasolina. E na agricultura, o telúrio ele possui uma ação fungicidas, inseticidas e germicidas. E o telúrio é um elemento que não traz grandes danos à saúde. E dependendo da sua concentração no ar, ele pode trazer desde ressecamento na boca, a hálitos desagradáveis e a dores de cabeça e a vertigens. O primeiro elemento descoberto pelo casal Curie, Marie e Pierre, em 1898, quando investigavam a radioatividade de Pertblenda, variedade da uranita, que após a remoção do urânio do tório ficava mais radioativa que com os dois elementos juntos, o que levou à busca por um terceiro elemento. Inicialmente chamaram de Rádio F, mais tarde renomearam de polônio, em homenagem à Polônia, país natal de Marie, que no momento não podia ser considerado uma nação por estar sob o domínio do Império Russo, Alemão e Austro-Húngaro. Pretendia, assim, chamar atenção para a crise vivida naquela região. Foi provavelmente o primeiro elemento químico usado para divulgar uma situação política. Símbolo PO, número atômico 84, massa 209, 400 vezes mais radioativo que o urânio, pertencendo ao sexto período, família 6A ou 16 calcogênios, temperatura de ebulição igual a 254 e de fusão igual a 962. É classificado como um semimetal. Possui brilho e conduz energia como os metais, porém fragmenta-se facilmente como os ametais. Na natureza, em temperatura ambiente, é encontrado em estado sólido. É um elemento muito raro. Na costa representa cerca de 1/10 a décima. Ocorre na natureza como produto da decomposição radioativa do urânio, do tório e do actínio. Possui 33 isótopos, dos quais as meias-vidas variam de fração de segundos a 103 anos. O isótopo mais comum é o polônio 210, cuja meia-vida varia de 138,4 dias. É utilizado na indústria para a eliminação da eletricidade estática na laminação de papel, na manufatura de laminação de plástico, na fiação de fibra sintética, em pequenas quantidades em velas de motores a combustão, selado para diminuir o risco de radiação em escovas de limpeza de filme fotográfico e misturado em liga com berílio, pode ser empregado como fonte de nêutrons. Emite, em sua maioria, partículas alfas, que fora do organismo não são perigosas por possuírem um baixo poder de penetração, mas, se ingerida ou inalada, possui uma meia-vida de 50 dias no organismo, o que pode levar ao desenvolvimento de câncer no pulmão. Pode ser usado como um veneno muito letal, como no caso de Alexander Litvinenko, que 1 mg já é fatal. No experimento de Rutherford, ele utilizou partículas de polônio 210 para bombardear uma folha de ouro, atualizando o modelo de Dalton, que o átomo era maciço, provando que a maior parte do átomo é vazio e que ele possui um núcleo muito pequeno, denso e positivo. Olá, vou falar sobre o elemento Unuexus. Ele foi descoberto 19 de julho de 2000 por cientista que trabalhava no Instituto Conjunto de Pesquisa Nuclear em Dubla, Rússia. Os cientistas produziram esse novo elemento bombardeando átomos de cúrio 248 com íons de cálcio 48. Isso produzido o Unuexus 292, um isótopo com uma semivida de cerca de 0,6 milissegundos e 4 nêutrons livres. O elemento 116, o nexo, é provavelmente um metal, símbolo UUH,
Ele tem um número atômico e rotativo e trata-se de um sintético. Não é encontrado livre na natureza e possivelmente metálico e sólido. Ele possui uma meia-vida curta. Sua produção sintética é muito demorado, também conhecido como ECA polônio. Não existe muito dado sobre ele. Uno Exo, nome ainda provisório, e faz referência ao seu número atômico 116. Então, para finalizar essa explicação, o Uno Exo é um elemento novo nos estudos, que além de servir para os estudos, ele serve para a radioatividade. Sou a aluna Cris Gomes, terceira turma de Agronomia, campus Ifro Ariquemes.